Prosseguindo aqui nos nossos estudos sobre a história de Portugal, a gente já viu o primeiro rei de Portugal, que foi o Dom Afonso I. Ele se chamava Dom Afonso Henriques, mas assumiu o título de Dom Afonso I. Eu não me lembro, acho que eu não mencionei no vídeo que eu falei do Dom Afonso I, o cognome dele. Todos os reis de Portugal, eles vão assumir um título, um apelido, vamos dizer assim, que resume a essência, assim, o principal, né, a característica marcante de seus mandatos. O cognome do Dom Afonso I foi o Conquistador, por razões óbvias, né? Ele conquistou boa parte do território português, o que no início era apenas o Condado Portucalense e o Condado de Coimbra. Vai descer, ele vai mais que dobrar o território português no tempo do governo dele, 45, 46 anos. Ele teve 4 filhos. O primeiro e o quarto eram homens. Obviamente o primeiro, o primogênito, era o herdeiro do trono, mas ele faleceu. Então o herdeiro do trono passou a ser o quarto filho de Dom Afonso Henriques, que foi Dom Sancho. Dom Sancho, então, depois da morte do pai em 1185, vai se tornar o segundo rei de Portugal, da dinastia de Borgonha. O Dom Sancho I vai herdar o cognome de o Povoador, porque a característica mais marcante do governo dele foi o fato de que ele procurou, porque pensem comigo, Dom Afonso Henriques ampliou o território muito rapidamente. Para ampliar esse território, ele teve que se envolver em inúmeras guerras. Nas guerras, os homens morrem. Então, o Portugal era pequeno, né? Vamos pensar assim no território inicial: Condado Portucalense, Condado de Coimbra. Esse território já era pequeno, era pouco povoado. O Dom Afonso Henriques pega homens desse território e vai lutar para conquistar mais territórios. O território, que era pequeno e pouco povoado, se torna maior. E os homens morrem nas batalhas. Então é mais território e menos homens. Então o filho dele, o Dom Sancho I, vai focar nisso. O filho dele vai procurar meios, adotar medidas para atrair estrangeiros para Portugal, estrangeiros que viessem se fixar ali e ajudar a povoar e preservar o território português. Porque se ele ficasse despovoado, sem gente vivendo em todas aquelas regiões, não haveria condições nem ao menos de manter aqueles territórios que poderiam ser facilmente tomados pelos mouros novamente. Então ele vai fazer isso, ele vai fomentar o povoamento de todas as terras novas de Portugal, e uma das formas que ele vai adotar para fazer isso é atrair estrangeiros para Portugal, certo? Veja, além de procurar povoar todo o seu território, ele não vai ser só um rei pacífico, vamos dizer assim. Ele também vai se envolver em guerras. Vai se envolver em guerras com a Galiza e vai se envolver em guerras com os mouros. A principal delas foi em 1189, 4 anos depois que ele se tornou rei, e ele vai conquistar a cidade de Silves, que fica ainda mais ao sul da última conquista do pai, Juromenha. Então, ele dá uma ampliada ainda mais, amplia ainda um pouco mais o território português, em 1189. Ele não é realmente um rei que vai ampliar muito o território. O filho dele, o Dom Afonso II, que no caso será o terceiro rei de Portugal, que a gente vai ver no próximo vídeo, ele sim vai ser também um grande conquistador. Mas o Dom Sancho não, ele vai ficar restrito ali àquele terreno, vai conquistar Silves e vai procurar criar condições de sustentabilidade daquele território, aumentando a população, melhorando a qualidade de vida. E ele vai fazer o seguinte, ele vai fundar muitos conselhos, muitos municípios. Lembrem-se que a gente está na época da Baixa Idade Média. Na Europa tem uma coisa chamada feudalismo.
Não vou explicar isso em detalhes porque não há tempo, mas não precisa. Vocês lembram, os feudos eram aquelas regiões agrícolas onde o senhor feudal exercia a autoridade máxima, né? Ele tinha mais autoridade dentro do feudo dele do que o rei. Só que com a fundação do Reino de Portugal, ou seja, com a centralização do poder político na mão do rei, vai começar a haver uma espécie de conflito entre o poder local do senhor feudal e o poder central do rei. Então, Dom Sancho I vai procurar criar vários conselhos, vários municípios através das cartas de foral, ou só foral, tanto faz. Foral vem de foro, fórum em latim, e nada mais é do que uma carta que estabelece, delimita o território da nova cidade que está sendo criada, estabelece as funções que cada administrador ou quem serão os responsáveis pelos cargos militares, e ele cria aquela cidade. Cada cidade tinha uma coluna de pedra fixada no centro dela, que se chama pelourinho. Tá? O nome comum é esse, pelourinho. Então, o pelourinho é um marco que garante que aquela cidade está ligada, subordinada diretamente à coroa central, ao rei, e não mais ao poder local de um senhor feudal. Então, Dom Sancho I vai ficar marcado por isso. Ele vai criar inúmeros conselhos, digamos assim, enfraquecendo o poder daqueles senhores feudais e fortalecendo o poder do reino de Portugal, o poder do rei, dele mesmo, para com todos os súditos. Outro problema que ele teve que enfrentar também, naturalmente, foi a escassez de trabalhadores. Por quê? Porque muitos homens morriam na guerra, o território ampliava, então era necessário cada vez mais procurar investir e desenvolver novas técnicas de produção de alimentos, de criação de animais e outras tantas para viabilizar a vida ali em Portugal. Portugal sempre vai enfrentar esse problema da população pequena. Inclusive, naturalmente, quando ele descobre o Brasil, quando Portugal descobre o Brasil, esse problema vai ser multiplicado por 1000. Porque se ele já sempre enfrentou dificuldades no seu exíguo território para completar o seu povoamento de forma adequada, principalmente por causa de guerras, imagine depois de conquistar um território centenas, dezenas de vezes maior que o dele, que foi o caso do Brasil. Ele, além disso, mandou construir alguns castelos e... deixa eu ver se eu esqueci de mencionar alguma coisa. Veja, o pai dele, eu acho que eu mencionei isso num vídeo lá, quando eu falei da Batalha de São Mamed. O pai dele, o Dom Afonso Henriques, recebeu, digamos assim, uma maldição da mãe, Dona Teresa. E em 1170, o Dom Afonso Henriques vai sofrer um acidente, ele estava cavalgando, vai se chocar com um objeto, não lembro o que agora, e vai ficar impossibilidade de montar, vai machucar a perna de forma definitiva e nunca mais ele vai poder cavalgar. A partir desse ano, em 1170, o filho dele, provavelmente por causa desse acidente, vai ser feito cavaleiro e vai passar a liderar todas as tropas. Então, 15 anos antes do Dom Sancho ser rei, ele já era líder das tropas do pai, porque o pai estava em possibilidade de montar. O corpo dos dois, tanto do Dom Afonso Henriques quanto do Dom Sancho I, estão enterrados no mosteiro de Santa Cruz, que fica em Coimbra. Por sinal, Coimbra, durante todo o governo de Dom Sancho I, foi a capital de Portugal. O governo de Dom Sancho I, não vamos perder a conta, tá? Vamos registrando isso aí. Lembra, Dom Afonso Henriques, 1139 a 1185. Morre em 1185, o filho assume, e de 1185 até 1211 vai ser o governo, então, do Dom Sancho I. Ok, pessoal? Então, acho que deu para ter uma ideia aí desse segundo rei português. No próximo vídeo, então, a gente passa para o terceiro, que é Dom Afonso II. Um abraço.